Olá! Nessa nossa conversa sobre aspectos de norma culta, vamos conversar um pouco agora sobre normas de colocação pronominal. Bom, o primeiro passo é saber de que pronomes nós tratamos nesse tema, e são os pronomes chamados de oblíquos átonos. Na primeira pessoa, são os pronomes me e nos. Na segunda pessoa, os pronomes te e vos. E na terceira pessoa, os pronomes o, a, lhe, se, no singular, e os, as, lhes e o se, também é usado nos contextos de plural. Bom, esses pronomes são chamados de átonos basicamente porque a pronúncia deles, sobretudo no português de Portugal, é uma pronúncia fraca. Né? A tonicidade tem a ver com isso quando se fala em fonética. Uma outra maneira de identificar esses pronomes é perceber que eles não constroem um enunciado sozinhos, por conta dessa origem átona que eles têm no português europeu. Quando se pergunta quem tem interesse em fazer uma bela viagem, ninguém responde me, né? Responde eu, que é um pronome tônico. Me é um pronome na origem átono, e só vai ser usado caso ele se apoie numa outra palavra. Entregue-me, diga-me. É assim que esses pronomes aparecem, os pronomes átonos. Bom, como eles sempre se apoiam numa outra palavra, é possível estudar a posição da oração em que eles são colocados. Uma dessas é a ênclise. Você dá esse nome ênclise para os casos em que o pronome é posto depois do verbo, os casos em que o pronome é posposto ao verbo, como nesse exemplo aqui. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. É um conhecido verso do poeta Camões. Vejamos que aqui aparece o verbo, mudam, e o pronome se posto depois dele, posposto a ele. Mudam-se as vontades, aqui se dá o mesmo. Pensando na distinção entre as variedades, variedade culta, variedade popular, existem normas da variedade culta que vão dizer quando é que a ênclise deve ser usada. É possível afirmar que nessa variedade padrão, a ênclise se usa basicamente em dois contextos. Ela é tida como obrigatória, como marca de variedade padrão, em dois contextos: em início de frases e após pausas. Pausas aqui eu estou usando de uma maneira menos formal para me referir a vírgulas, ponto e vírgulas, dois pontos, que normalmente indicam a pausa na pronúncia, nem sempre, mas normalmente. Após essas pausas também o português padrão recomenda que se use a ênclise. E veja, os dois casos acontecem aqui no poema. É início da frase, não se inicia a frase pelo pronome átono. Para o português padrão, esse pronome se no início da frase seria incorreção. Segundo esse mesmo português padrão, esse pronome se após a pausa também seria uma incorreção. Bom, isso no caso da ênclise, não é? Não é, claro, a única colocação possível essa. Também é possível a próclise. A próclise é a colocação do pronome antes do verbo, anteposto ao verbo. Como você pode ver nesse exemplo aqui, que é um provérbio chinês, segundo o qual, quando sabemos suas razões, a dor nos faz crescer. Bom, o pronome átono aqui a se destacar é esse pronome nos. E como você observa, aqui aparece antes do verbo fazer, anteposto a ele. Como acabamos de ver, existem fatores no português padrão que tornam a ênclise obrigatória: o início da frase e a existência de pausas. Quando é que se pode usar essa outra colocação, a próclise? No português padrão, a próclise é usual desde que não haja algum daqueles fatores de ênclise.
Então, a maneira simples de observar se um pronome átono, quando aparece antes do verbo, quando é um caso de próclise, está ou não adequado ao português padrão, é observar. Esse pronome aqui aparece no início de uma frase? Não, não aparece. O começo da frase é aqui. Esse pronome aparece logo após uma vírgula, um ponto e vírgula, uma pausa? Não. Nesse caso, então, como não há nenhum desses fatores de ênclise, a próclise está correta. Bom, essas são as duas colocações mais comuns, o pronome posposto ao verbo a ênclise, né? Obrigatória em começo de frase e após pausa. E o pronome anteposto ao verbo, a próclise. Mas existe ainda uma terceira colocação, mais rara, menos comum, porém ainda possível, que é a mesóclise, o pronome no meio do verbo. Bom, isso acontece com duas formas verbais, especialmente. É possível a próclise com verbos no futuro do presente e é possível a mesóclise ainda com verbos no futuro do pretérito. Aqui a forma realizará é um exemplo de futuro do presente e a forma comeria, um exemplo de futuro do pretérito. Bom, a mesóclise acontece aqui em a cerimônia realizar-se-á às 16 horas, tipo de frase que aparece muito nos convites de casamento, por exemplo. Veja-se que aqui, realizar-á é essa forma verbal. E exatamente aqui nessa posição, daí dizer que é no meio do verbo, né? Aqui depois do que seria o infinitivo, realizar, é que se emprega o pronome. Realizar-se-á, né? É a mesóclise. Acontece coisa parecida aqui nessa frase atribuída ao ex-presidente Jânio Quadros, segundo o folclore popular. Dificilmente foi de fato uma frase dita por ele. Reza a lenda, reza o folclore, que uma vez perguntaram ao presidente por que ele bebia, ele teria respondido que bebia porque era líquido, pois se fosse sólido, comê-lo-ia. Bom, aqui é o caso de mesóclise. Bom, o que acontece é que comer mais o se transformaria nessa forma comê-lo. Comê-lo mais ia é o comê-lo-ia. Aqui a mesóclise também, outra forma de colocação pronominal. Que só pode acontecer com formas de futuro do presente e com formas de futuro do pretérito, em nenhuma outra circunstância. E como já dissemos, é claro que os usos da variedade padrão, os usos da norma culta, não se restringem a alguns poucos casos, não é? Por outro lado, também é evidente que a mesóclise é um exemplo de uso linguístico que diferencia o uso popular desse uso tido como mais culto, e até nesse caso é possível dizer de um uso tido como mais erudito. Na fala cotidiana, por exemplo, dificilmente formas como realizar-se-á, formas como comê-lo-ia serão encontradas. No entanto, esses casos são casos que existem na língua portuguesa, que podem ser usados em contextos mais formais, em que esses usos da variante culta são cabíveis.